Fala, Compliancers! E hoje eu tô aqui mais uma vez, novo episódio que vai ao ar e nós vamos ao nosso 17º episódio. Eu, Isabela Bragança Lima, host desse programa, desse podcast, tenho a honra de receber aqui comigo nada mais nada menos que dois grandes mestres para falar sobre negociação. Eu tô aqui com Haroldo Monteiro da Silva Filho, Haroldo Filho, e também com o professor Marcos Caiado, que ele é professor de pós-graduação na Escola de Negócios da PUC do Rio de Janeiro, ministrando cadeiras em diversos cursos de MBA, é doutor em administração de empresas pela FGV São Paulo, mestre em administração de empresas na PUC do Rio de Janeiro, instituição onde ele cursou MBA e Management, advogado, mestre em Direito e possui pós-graduação em Filosofia pela PUC do Rio. E também comigo aqui eu tenho o professor Haroldo, ele que é doutor em Administração pela Rennes School of Business, França, mestre pela Ohio University, nos Estados Unidos. Ele exerce há mais de 30 anos cargo executivo em finanças em grandes empresas. Ele atualmente tem o cargo de CFO na Planning and Management Consultoria. Professor de finanças em curso de MBA. Ele é autor, ele e o professor Marcos Caiado são autores, coautores do livro Negotiation 4.10, Aumente seus lucros com conflitos positivos. Ele também traz para a gente aqui hoje uma novidade saindo aí do forno, o porquê a meritocracia é justa e injusta, e a igualdade injusta. Como é que a gente vai utilizar conceitos meritocráticos e obter sucesso no mundo digital. Então, estou aqui hoje com os grandes mestres e tive a honra de conhecer o professor Marcos Caiado palestrando no evento do NID, um evento que ele falou sobre gestão de conflitos. E aí eu falei, gente, eu preciso trazer ele, né, aqui coautor do Negotiation, para bater um papo com a gente sobre tudo que ele falou lá. E a gente vai ter o privilégio de trazer aqui para vocês. Vamos lá. Seja muito bem-vindo, professor. Obrigado. Prazer estar aqui. Haroldo, meu parceiro aqui no livro. Vamos trocar ideia, compartilhar, aprender juntos. Seja muito bem-vindo, Haroldo. Obrigado pela oportunidade de estar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre Negotiation. Show. Ó, vou pedir só para a gente sempre cuidar de ficar pertinho, só para a gente não perder a qualidade, porque o áudio de hoje tá incrível. E eu tenho certeza que a galera que tá indo para casa, saindo do trabalho, pegando aquela sua condução, indo para casa, indo para academia, tá fazendo uma comidinha lá agora, tá ali fazendo uma esteira, pessoal tem que ser fit, né? Vamos lá, claro. Porque a gente é um hub que integra a Rede Brasil do Pacto Global da ONU, então todos os nossos temas estão sempre ligados às ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Pacto Global da ONU. E hoje a gente traz aqui a peça 16 desse quebra-cabeça importante que une aí uma agenda global, que é a Agenda 2030, e que traz para a gente um tema de muita importância, que envolve, acho que tudo na vida de todo mundo, né? Que é a arte de negociar. E a gente vai falar aqui hoje com vocês os 10 elementos, que são, na verdade, eu considerei 10 grandes dicas, não só para o ambiente corporativo, profissional, mas para a vida. Eu queria, então, começar aqui por um dos dois, professor Marcos ou professor Haroldo, vocês escolhem, mas queria que começasse já me falando que metodologia é essa, Negotiation. Bom, primeiramente eu queria contar um pouquinho da história, como é que foi concebido esse livro. Eu fazia meu doutorado e eu pesquisava sobre relacionamentos entre profissionais de finanças e profissionais de marketing, por conta da minha formação e cargos que eu tive de executivo dentro de empresas, principalmente dentro de empresas de varejo de vestuário. Então, existia uma dificuldade muito grande, muita briga entre pessoal de marketing, estilista, pessoal de finanças, um querendo gastar, eu querendo cortar, aquela coisa toda. E eu resolvi, quando fiz meu doutorado, eu fui nesse caminho, escrevendo sobre a questão da negociação na interdisciplinariedade dentro de uma corporação. Eu tive a oportunidade de ter como meu co-orientador o Dr. Ian Dussert, que é um francês, mais carioca
que possa existir, porque ele dá aula na FGV também, mas Francês ele fala carioca. É um francês carioca, ele está sempre aqui no Brasil. E ele dá aula na FGV também. Ele fala português muito bem. E ele ele leu minha tese e disse, poxa, mas isso aqui tem muito a ver com negociação, porque você fala das questões de conflitos dentro de uma corporação entre pares, entre funcionários e como melhorar a performance dentro da empresa através da negociação. E por mais que eu acabei caindo dentro desse tema negociação, né? De uma maneira um pouco diferente, não sendo muito claro que era uma negociação, mas não deixava de ser uma negociação, né? Então eu escrevi, foi ele que foi o autor aqui desses elementos da negociação, do termo negotiation, é o termo que ele criou. Tá? E aí nós escrevemos, eu escrevi, ele coordenou todo o processo. O Marco é um dos coautores, focou mais na parte de conflitos empresariais, de empresa familiar. Eu mais na parte geral de negociação ou de vida dentro de corporações de uma maneira geral, aplicando os conceitos para que fossem usados em qualquer tipo de empresa. E o Murilo Dias também é um dos coautores que focou mais em 2 cases que ele colocou lá para a gente. Eu gostei, Haroldo, porque você já começou falando, acho que um ponto que conecta com muitas pessoas, especialmente que são do ramo do varejo e da indústria de roupas, né? De fabricação de roupas. Uhum. E, aliás, a minha mãe até já atuou nesse ramo também. Eu tenho minha cunhada que é desse ramo, do segmento da moda. Meu marido voou, né, para também um empresário do ramo da moda, e essa realidade de fábrica eu já ouvi bastante. E eu acho interessante porque a gente podia começar trazendo esse elemento da fábrica. Você falou, um quer desenvolver, ele tem o sonho de fazer a produção da época, né? Ou seja, ele quer lançar aquelas peças da moda, e às vezes ele tem o estilista, ele tem sonhos, ele tem artes, ele tem, enfim, toda uma ideia, toda uma concepção que eu acho que é típica da arte, né? E aí você ali, enquanto o cara está sonhando, ou a mulher está sonhando, está criando seus modelos, está querendo usar peça exclusiva, tecido exclusivo, que ninguém pode pegar, que só tem aquela marca. Você vem então com a mentalidade do corta custo, corta sonho, corta ideia. Vem com balde de água fria. Vem com um balde de água fria, corta tudo. Primeiro eu queria saber como é que era isso no seu dia a dia. Ou seja, conta pra gente aí, pra gente poder rir um pouco. Então, isso é uma das coisas que... foi por isso que eu escrevi o livro, né? Porque eu fiquei até... Como se diz? Era um problema sério. Eu, até quando era mais novo, quando eu fui promovido... bem mais novo, né? E eu era muito intempestivo. Você tinha quantos anos? Eu tinha 29 quando eu assumi o primeiro cargo de gerente de planejamento financeiro na extinta Chocolate, lá na década de 90. Legal. Tá? Chocolate? Nossa, vai comunicar com muita gente que vai ouvir esse episódio. Chocolate, Pé do Atleta e Bill Bros. Eu fui promovido a analista financeiro e fui promovido a gerente financeiro na época, no início da minha carreira. E foi o primeiro contato que eu tive com esse mundo da moda, né? Então, o que existe com relação a isso? Né? Quando você pega o financeiro, é aquela pessoa... normalmente o financeiro ele é cartesiano, né? 2 mais 2 para ele é 4... mas é 4, né? É 4. Depende. Ou não. Depende. Às vezes não. O advogado ali do lado vai, peraí. Não é bem assim. Mas então, ele é muito cartesiano, né? Só que quando a gente lida, por exemplo, com alguma coisa mais abstrata, mais subjetiva, e com pessoas que não têm esse conhecimento e têm um pouco de dificuldade de entendimento desse mundo mais cartesiano, você tem que procurar transformar para eles uma linguagem. Primeiro de tudo, você tem que construir um relacionamento com essas pessoas. Eu já estou entrando, já estou falando nos elementos. Ele já vai começar dando. Mas vamos papeando e você vai dando as 10 dicas que esse livro traz para a galera que precisa entender que negociar é preciso, é necessário. É necessário.
necessário. Então você já entra naquele primeiro elemento de negociação que é o relacionamento. Então você já tem que construir um bom relacionamento. Que se você chegar, né, bater na mesa e querer impor uma situação, você já vai ter problema. O financeiro corta o custo. O financeiro, com cortar custo. Você está dentro de uma empresa desse tipo, você já vai ser olhado de outra forma e você não vai conseguir implementar. Então você tem que construir primeiro um relacionamento. Depois você vai para outro elemento que é mais cognição, que é mais entendimento, né? Então você tem que construir aí um entendimento maior, né, com uma linguagem um pouco diferente do que como se você estivesse falando com outro financeiro. Dá um exemplo prático, por exemplo, no ramo da moda. Quando você construir esse entendimento, ou seja, quando chegava uma coleção, existe esse espaço de realidade? Ou seja, chegava lá alguma coleção que foi estimada num valor e o financeiro ele dizia, olha, essa coleção com essas características nós não temos orçamento. Isso é possível? Isso é uma realidade? Ou não chegava nesse nível O que existe muito é com relação... Um exemplo bem que ocorria bastante era a questão do investimento de marketing institucional e marketing para que você vendesse alguma peça, algum produto. Então, a questão do marketing institucional, essas pessoas eles puxam muito pelo marketing institucional. Só que muitas das vezes você não consegue medir esse retorno. Ele não é uma coisa palpável de você medir esse retorno, mas ele é importante para o desenvolvimento da marca. Uhum. Né? Então, o que o financeiro deve fazer? Ele deve procurar mecanismos. Se você não tem um orçamento global só para isso, você tem que ajustar os teus números de forma que sobrem recursos para você investir no institucional. Certo. Né? Logicamente, o financeiro não é Banco Central que vai gerar a maquininha e vai ter aí dinheiro, mas ele vai ter que fazer o quê? Ele vai ter que rearranjar a empresa. Olha, mas a gente quer abrir mais 10 lojas. Isso demanda um recurso de tanto. Mas a gente quer investir no institucional. Então, vamos lá. Olha só, esse dinheiro aqui, eu consigo investir no institucional, que é importante. Aí você mostra que você tem conhecimento. É importante para a marca, mas eu não vou conseguir abrir 10 lojas. A gente vai conseguir abrir 8 lojas nesse ano. No ano seguinte, a gente abre mais 2. Aí começa a negociação. Aí começa a negociação. Então, primeiro de tudo, é o que eu falei. Primeiro de tudo, a gente tem o relacionamento. Depois a gente tem a cognição, que é a forma que a gente conduz isso, a maneira que a gente fala com as pessoas. Eu tive a oportunidade, dentro da minha pesquisa de doutorado, eu fui em algumas marcas. Como eram marcas de luxo, que eu falei que tinha meu doutorado, mas só que eu não podia. Eu estava no Brasil. Não, eu fiz meu doutorado fora, na França, só que eu não tinha acesso às empresas francesas e eu tive que fazer a minha pesquisa com empresas aqui do Brasil. Não digo luxo, igual uma Louis Vuitton, uma Chanel, mas empresas top, premium. E eu conversei com bastante CMOs, né, diretores de marketing dessas empresas, e eles diziam que eles não tinham, muitas das vezes, o financeiro não mostravam para eles os números, não eram claros, simplesmente chegava lá, não tem verba para isso. Entendi. Né? Então, existe essa necessidade de você usar, por exemplo, o elemento cognição, ou seja, mostrando a forma que você comunica. Então, você cria esse primeiro relacionamento e não aquele CFO que fica ali sentado na mesa, todo mundo tem medo dele, não é isso. Né? Aí entra todo mundo tem medo do CFO ou do CMO? Do CFO, todo mundo tem medo. Esse cara, quando o cara se senta... acha, né? O CFO acaba se achando aí. Olha aí a negociação começando, o advogado. E aí o CFO, ele começa a achar que é o dono do cofre, ele é mesmo. Mas aí não é bem assim, porque a empresa tem que vender, né? Lógico. Então você tem que negociar isso. Aí você começa a usar o outro elemento, que são os interesses. Quais são os interesses dessas pessoas? Entenda o interesse dessa pessoa. Qual o interesse do financeiro? E a gente tenta fazer o quê? A gente tenta encurtar isso de uma maneira que consiga colocar todo mundo dentro do mesmo pote. Boa. Né? Então, eu fiz isso, né? É engraçado, né? E dava tempo para vocês conversarem? Dava. Porque sempre todo mundo diz que o problema é que a rotina, o dia a dia, engole, né? E acaba que não dá tempo
de você fazer o que você tem que fazer e ainda ter que separar um tempo para você montar, por exemplo, cumprir os prazos do financeiro. Né? Porque o financeiro tem prazos dentro de uma organização e aí, se você não cumpre os prazos do financeiro, não tem como. A empresa corre risco de quebrar. Mas por isso é que existe a grande importância, e hoje tem muita pesquisa nesse sentido, que o CFO, ele não é mais aquela pessoa, ele não pode ser mais aquela pessoa que senta atrás de um computador e fica somando lá, fazendo planilha e somando isso tudo que você está fazendo. Ele tem que ser muito mais articulado, ele tem que usar muito mais a sua capacidade de negociação, o seu olhar estratégico. Ele deixa de ser aquela pessoa que fica ali só querendo cortar custo, cobrando, e passa a ter uma posição de negociação, tanto com o CEO, tanto com as outras áreas. Eu tenho uma aula que eu mostro, que eu acho eu tenho um slide que eu acho ele perfeito. Ele tem ele é um quebra-cabeça. Então, de um lado, o quebra-cabeça é o CEO, do outro cara é o cara de supply chain, embaixo está o cara de marketing, o cara de sales, né? E o CFO, ele fica ali no meio, ou seja, ele fica rodando ali prato, ele fica, né, fazendo aquela intermediação entre as áreas. Né? Agora, o importante, o interessante, você falou uma coisa, eu queria colocar isso aqui também no podcast. Eu fui saber disso depois, tá? Você foi aprender isso depois, na prática? Eu fui aprender isso depois na prática. Um pouquinho antes. Eu me lembro que eu trabalhei numa grande varejista, eu me lembro que a gente ia a colocar um sistema. Então, teve um teste psicotécnico. Hoje eu estava até conversando com o Marco aqui sobre o DISC. O DISC, método DISC, né? É legal. E eu estava conversando. E aí, quando teve uma psicóloga que me pediu para preencher, mas não tive contato com ela, eu não sabia nem qual era a minha posição. Eu fui. Ela só falou, a diretoria vem fazer. A diretoria fez, mas ela não sabia que eu era o diretor financeiro. Aí, quando veio o resultado, ela falou, você é o comercial. Eu disse, não sou comercial, eu sou o financeiro. Ela disse, não é possível, você não tem característica de financeiro. Eu realmente não sou um cara detalhista, né? Eu tenho isso. Normalmente o financeiro, ele é o quê? Ele é um cara mais detalhista, é um cara muito mais carteiro, né? Muito analítico. Eu já não sou analítico, né? Eu tenho uma facilidade maior de entender essa parte comercial, né? E isso não só na questão de finanças, mas na questão de várias profissões. Muitas pessoas, elas são, quando a pessoa é mais detalhista, ela talvez tenha que fazer um treinamento para desenvolver outras habilidades que a gente cai aí dentro de negociação. E a negociação pode trazer esses skills que as pessoas necessitam para lidar com outras áreas, né? Senão fica aquele cara... É a mesma coisa que a gente vê o cara do compliance. Quando a gente vê o cara do compliance, a gente... Nossa, vem aquele cara do compliance querendo cortar tudo. Não pode isso, não pode aquilo, não pode... Mas o Universo Compliance Podcast está aqui para dizer que, calma aí, primeiro negócio, pode sim. E vamos entender o porquê não pode. Vamos para a causa raiz, né? Vamos buscar... o que eu estou falando aqui da cognição. Vamos me mostrar o porquê. Que nem no direito administrativo, eu trabalhei em estatal há muitos anos, tinha sempre assim, não pode, tem que licitar. Empresa estatal, né? A gente, na época, tinha uma característica específica que as empresas têm, obviamente, o acionista dela é o Estado, e às vezes são mistas, tem privado também. Então, existe uma regra de que quando caracterizar a óbice intransponível, para a empresa cumprir a missão dela, ou seja, para qual ela foi criada e vender, vai ter situações que você não vai ter como licitar. E quem entende mesmo é quem entende do negócio e da operação. Então, cada etapa, segmento, especificidade... E antes de ter a lei das estatais, isso, na realidade, passava por uma grande necessidade de negotiation do início ao fim da cadeia de suprimentos daquela empresa. E aí eu me recordo que a gente estava no início do programa submarino com fabricações pioneiras de plataformas de petróleo para a Petrobras, e a gente dizia o seguinte, olha, o problema é o TCU. Gente, olha só, vamos começar... Precisamos negotiation. Precisamos fazer com que... trazer as peças que estão olhando. E aí eu queria
que o Marcos começasse a falar um pouco da questão da percepção, mas queria trazer as pessoas que estão de fora do jogo, ou seja, de fora do dia a dia, da rotina de pensar, de planejar, de executar, de melhorar, para que elas pudessem vivenciar aquela imersão, aquelas dores que são vivenciadas para cada tipo de projeto, não importa a empresa que você está, mas só quem está com a mão na massa sabe, de fato, as situações e as dores que vão sendo vivenciadas. E aí, a partir disso, vamos fazer o seguinte, a regra não, vamos fazer o negócio. A empresa estatal foi criada para isso também. Então, é resultado sustentável. Então, a gente precisa quebrar alguns paradigmas, algumas regras, porque para toda regra há exceção, e precisamos entender a exceção. E aí eu fiz o exercício contrário. Vamos entender por que eu tenho que licitar? Vamos mudar essa pergunta? Porque essa pergunta ela traz muitos problemas crônicos e disfunções na execução de um projeto. O projeto deixa de ser sustentável por mentalidades que são pré-concebidas, que na execução do projeto você diz assim, tem que licitar, mas você nem sabe o que é, por que tem que licitar? Porque eu sou isso. Não, mas espera aí. Vamos fazer o exercício contrário, porque a Constituição está lá no 173 e diz assim, por que tem que licitar? Esse é um ponto fundamental em negociação. Por quê? Fale-me um pouco mais sobre isso. É uma técnica simples de negociação. O Haroldo colocou, descobrir o interesse da outra parte. O exemplo que ele traz do financeiro, ele não pode ser contra o marketing. E o marketing não pode ser contra o financeiro. Para isso é necessário uma conversa. Né? Ele falou de uma estruturação da fala. E uma técnica muito importante em negociação é o porquê. Fale-me um pouco mais sobre isso. Quando você utiliza essa frase, simples, fale-me um pouco mais sobre isso. Você pode falar um pouquinho mais sobre esse ponto? Eu estou querendo entender o quê? Qual é a dor da outra parte? O negociador, ele tem que atender o seu interesse, mas também atender o interesse da outra parte. O Haroldo colocou algo importante. É muito comum em sala de aula e exemplos que a gente vivencia na prática, a pessoa acha que para vencer, ela tem que destruir o outro. Nada mais contrário ao papel de um negociador. O negociador vai criar soluções, como se diz no popular, o ganha-ganha. Isso é possível. E para que isso ocorra, eu preciso entender a necessidade da outra parte. E é perguntando, como você falou. Por quê? Você pode falar um pouquinho mais sobre isso? Nesse momento, eu quero entender o que é importante para a Isabela. E me colocar no lugar da Isabela não necessariamente significa concordar com ela. Eu posso falar, Isabela, olha só, nesse momento eu quero te ouvir. Tá? Não estou dizendo que eu concordo com você, nem que eu vou conseguir te atender. Mas nesse momento eu quero entender o que é importante para você. Da mesma forma, eu posso chamar a Isabela. Isabela, olha só, eu queria que agora você se colocasse no meu lugar. Não precisa concordar comigo, mas se coloque no meu lugar para você ver como é que nós enxergamos a questão. Só esse exercício já faz com que a pessoa se abra um pouco mais para ouvir o outro. Porque normalmente, Haroldo, nas conversas, as pessoas não estão ouvindo. Elas estão pensando. Está só esperando a outra parte parar de falar para já entrar. Não? Com alguma resposta. Está só esperando o cara acabar. Pô, esse cara não para de falar, cara. Não. Você não está nem ouvindo o cara. Você não está nem ouvindo. Justamente. Não está nem ouvindo. Uma coisa legal que você falou, só voltando aqui um quadro antes. Conformidade legal, tu usou outro elemento aqui. A questão lá que você acabou de falar da percepção, regra geral das estatais, né? Regra geral das estatais. Que aí você tem que licitar. Calma aí. Licitação. Calma aí, gente. É. Né? Então você tem uma conformidade legal, mas você quer mostrar o porquê, que veio, senão o cara já está pré-concebido, o cara já joga. Esse é outro fator também. E a falta de opções, né? Criar alternativas, que é um elemento importante em negociação. E quando é que você estuda, quando é que você se prepara para uma negociação? É durante a negociação? Você está nervoso? Não, é antes. Você vai gerar opções, alternativas, antes de sentar-se à mesa. Num ambiente mais tranquilo, com a sua equipe. Você pode criar alternativas para quando você estiver no momento que a negociação ela é naturalmente tensa. Isso é normal, faz parte do jogo. Eu digo em sala de aula, é o que temos para hoje. Mas como é que começa uma negociação? Eu acho que a melhor forma de começar uma negociação é estudando o que está em jogo. Estudando, tentando entender o que é importante para outra parte. Tá? Vamos negociar um determinado assunto. Conhecer a outra parte, isso ajuda.
Conhecer os interesses da outra parte ajuda. Porque o negociador, eu insisto, ele está ali para atender o seu próprio interesse, eu concordo com isso, mas não negligenciar o interesse do outro. Eu digo em sala de aula, o mundo dá voltas. Não é legal você, no momento em que você está numa condição mais favorável, vamos dizer assim, exagerar na hora de apertar o parafuso. O mundo dá voltas. Aquela pessoa não vai ficar satisfeita. E amanhã você precisa estar com aquela pessoa novamente, ele vai se lembrar, poxa, você não foi legal comigo. Né? Então, aliás, isso é a vida, né? Não, exatamente. A Isso negociação é o dia a dia. é para a vida. É para a vida. Negociação não é só no ambiente profissional, que a gente colocou alguns exemplos. É para a vida, é com o cônjuge, é com os filhos, é com o pai, com a mãe. E às vezes em ambientes familiares é quando a gente é menos tolerante. Muitas vezes você é tolerante com o seu chefe, com o cliente, com o colega, você toma cuidado na hora de falar com essas pessoas. E às vezes com o cônjuge você é menos cuidadoso. Com o irmão, com o pai. Você com a acha família, né? Com quem está ali no seu entorno. Exatamente. Você acha que esses laços jamais irão se romper. Não é assim. Então, é necessário tomar cuidado também com pessoas que você acha que não precisa. Não? Você falou uma coisa, só complementando o que você falou, é muito interessante. Existe um filme, O Negociador, não sei se vocês já viram. Negociador. E o Kevin Spacey é o maior negociador se eu não me engano, da FBI, do FBI, eu acho, ou da CIA, eu não me acho que era a FBI. Ele é o maior negociador e tinha um problema de negociar com uma pessoa que pega um refém, aí tem que chamar o negociador, aí aparece o Kevin Spacey negociando com a mulher dele, ele não conseguia ganhar da mulher, ele não conseguia negociar com a mulher, mas ele era o maior negociador do FBI. E vai muito em linha do que você falou. Eu acho que dentro do ambiente familiar, às vezes, você acaba sendo menos tolerante. Mas não é legal. Não mas... é legal. Né? Mas eu falo que o compliance, na verdade, começa dentro de casa, né? Ou seja, quer ser um bom negociador, primeiro aprende a negociar em casa com os filhos. Ouvindo. Com os filhos. Olha os filhos. Ouvindo. Né? Uma filhos, boa então? Começa a ouvir. É difícil ouvir. A escuta ativa, né? Muito difícil. Eu concordo que é difícil. A gente tende a ouvir querendo interromper. Ou então, a pessoa está falando, você está em outro planeta, pensando em outra coisa. Aí eu digo em sala de aula, cara, pega um papel, uma caneta e faz anotações. Isso te mantém um pouco mais concentrado. Mas pede licença antes. É uma dica importante que eu dou. Não começa a pessoa a estar falando e você vai anotar. É deselegante. Você se incomoda de eu fazer algumas anotações enquanto a gente conversa? Aí você brinca, porque muita correria, eu me esqueço, estou ficando velho. É uma brincadeira qualquer. A geração hoje fala muito, né? Eu tenho um pouquinho do meu TDAH aqui. Enfim, você faz uma brincadeira, a pessoa diz, claro, Marcos, pode anotar. Porque eu quero ver o que é importante, eu quero depois fazer um resumo. Você, quando está anotando, você está se mantendo focado. É uma técnica simples, elegante. E você está ali presente, demonstrando interesse, respeito pela outra parte. Então, uma boa negociação começa assim, ouvindo. Treine em casa, meus amigos. Treine em casa com o cônjuge, com o filho. Fica em silêncio, presente. Parece mágica. Ou seja, quem treina em casa tem probabilidade, vamos falar de risco, gerenciando risco, né? Se compliance é gerenciar risco, se eu treino em casa, eu aumento a probabilidade de ter êxito no ambiente corporativo. É uma forma de treinar, num ambiente controlado. Né? Sim. Porque, aliás, isso foi muito interessante. Eu ouvi um colega falando de um executivo, né, um presidente, que é muito, muito, muito workaholic, uma pessoa que com bastante dificuldade na escuta ativa e é um líder, né? Então, acho que para a integridade a gente diz assim, esse indivíduo precisa de muitas mentorias, porque num evento que teve na empresa, que tem aqueles eventos que você tem que levar os filhos, a família, né? Porque faz parte do conjunto, né? De mostrar, ou seja, o lado família também do líder. Mas esse líder, ele simplesmente ele não conseguiu conviver com a família no espaço de trabalho. Então aquilo chamou a atenção da equipe.
Nossa, eu não vi um beijo. Mas ele levou os a familiares, família. mas ele não tava... Não soube interagir com a família no ambiente de trabalho. E o pessoal observou aquilo. Eu falei, que curioso, porque olha o exemplo que você está falando. O presidente está levando a sua esposa, seu filho, mas ele, ao chegar no ambiente de trabalho, ele não consegue ter... talvez não consegue humanizar a relação. Como se tivesse um peixe fora d'água. Um peixe fora d'água, porque naquele momento ele entrou no ambiente profissional, então... Mas para quem então levou? Mas porque tá no planejamento, né? De humanizar o sistema de gestão das empresas. Eu falei, cara, isso eu nunca tinha ouvido falar, mas achei interessantíssimo, porque talvez o resultado dessa iniciativa foi a percepção dos colegas de trabalho de que aquele chefe, aquele presidente, aquele líder, ele não deu um beijo, um abraço, uma fala, não apresentou a esposa, os filhos, naquele ambiente em que ele divide o dia a dia com aquela equipe. Então, mostrou uma grande contradição que no dia a dia a gente precisa até assim, poxa, será que eu estou inspirando pessoas? Já que o papel do líder é inspirar pessoas? Com certeza. Né? E aí, pensando nisso, falando nesse papel do CEO, que talvez esteja muito mais voltado para inspirar pessoas do que para executar microtarefas, né? Trazer aqui um case para vocês, que na verdade um dilema, tá? Um dilema. E aí eu queria que vocês, com a técnica Negotiation, ajudassem aqui a gente a resolver. Vamos lá, Haroldo. Como é que a gente faz? Bom, a situação é a seguinte, alguma situação que está acontecendo no ambiente de negócios, né? A gente tem um CEO, um presidente, um CEO, que ele fez parte da carreira da empresa, né? Ele alcançou o papel de CEO, mas é um cara que permeou todos os processos ali da empresa, da organização, e ele foi passando, ele foi crescendo nessa carreira e vivenciando talvez áreas diferentes, e ele alcançou a posição de CEO. Então mas ele carrega com ele ainda um grande desafio, que é o de delegar, a arte de delegar. Ele é um CEO que ele quer fazer tudo. Ele é um CEO que quer assinar tudo, ele é um CEO que quer fazer tudo, ele é um CEO que quer discutir o escopo das atividades, acompanhar metas e objetivos dos liderados em todos os níveis. Então, é alguém que está voltado para o microgerenciamento. Um CFO, a figura do CFO aí, Haroldo, vai relembrar os velhos tempos, mas esse CFO, ele é aquele que entra, mas ele só pensa em cortar custo. Ele só quer cortar custo. Ele aprendeu que crescer na carreira em finanças na empresa era ser o CFO que mostrava resultado cortando custo. Então, ele está acostumado com isso. Ele cresceu na carreira assim. Então, se ele cresceu assim, como é que você vai dizer que não é assim? Então, a mentalidade corta custo. Corta, só diz assim, chega para ele, não tem orçamento. Não tem orçamento. Não tem orçamento. Não tem orçamento. Ele não sabe falar outra coisa. E tem aquele CMO, né? Aquele cara que agora, então, especialmente na fase da revolução do digital, marketing digital, o CMO, ele tem um orçamento milionário para TikTok. E ele precisa cada vez mais gastar. Tem que gastar. Tem orçamento, tem que gastar, e ele está bem na fita. Vamos lá. Quem que você prioriza e por quê? Haroldo, vai contigo aí? Bom, eu tenho uma ideia aqui, vê se está alinhado com a tua ideia. Deixa eu ver. Bom, primeiramente... ela perguntou... Se tiver que chegar com a técnica Negotiation dentro dessa organização para organizar a casa, também está valendo, tá? Claro. Bom, em primeiro lugar, eu priorizaria o CEO. Né? Exatamente. É o CEO que tem que ser priorizado. Com certeza. Com relação a esse CFO, posso dizer para você que ele está completamente fora. Se eu sou CEO, eu demito ele. Demite. Eu demitiria ele porque esse cara não está ultrapassado. Não é mais assim que o CEO tem que se comportar dentro de uma empresa. E quanto ao CMO, a mim não surpreende. Né?
Então, assim, bom, isso eu falei de antemão, né? Mas o que deve ser feito num caso desse de uma forma geral? Primeiramente, vamos usar aquele critério. Primeiramente, você tem que estudar o contexto. Qual o contexto? O que o cara quer efetivamente desenvolver? O CEO. O que ele quer desenvolver? Vamos entender o contexto dele. Primeiro ponto. E a empresa perdeu a estratégia, porque ele só quer ficar... O líder que pensa a estratégia, ele só quer ficar lá embaixo. Quer ir lá embaixo. Então, primeiro a gente tem que entender esse contexto e tentar mostrar para ele o que deve ser feito. Usando o quê? Algumas técnicas desses elementos. Como, por exemplo, influência. Vou estudar esse contexto, eu como CFO, vou estudar esse contexto, vou utilizar a minha influência para tentar mudar esse pensamento dele ficar no microgerenciamento e eu assumir uma postura de mais olhando Mas de é o cima. CFO que vai ajudar esse CEO a desapegar desses processos? Você acha que o CFO está preparado para isso? Então, Você vê CFOs fazendo essa função? E olha só, vamos lá. Se eu vejo CFOs, tem muito CFO que não, mas eu diria para você que deve ser. Eu te falei daquele quebra-cabeça, né? Então eu acredito que o CFO, cada vez ele tem que ter mais essa capacidade de estar desenvolvendo uma mentoria do CEO, do CMO. Esse cara que é o articulador. Uau, ele é o tô achando mediador. o máximo. Ou seja, Ele o cara tem que que era ser o coração frio. Ele é o coração frio que vai fazer com que o cara desça lá do cara tá viajando, o cara tá lá na lua, traz esse cara pra terra. O CMO tá viajando aqui, o outro tá querendo caçar Tem um a que tá no formiga. TikTok e o outro que tá lá na produção. O fato de ter uma hierarquia, né, não tira o poder de influência de um liderado. Né? A literatura acadêmica fala liderado ou seguidor. Né? São dois termos que a academia utiliza. O liderado ele pode influenciar o seu líder. Aliás, é maravilhoso, né? É maravilhoso. Então, nós, professores, estamos em sala de aula treinando C-level, né? E esse cara pode influenciar o board dele, pode influenciar o CEO dele, utilizam ferramentas de negociação. Quem são os C-levels? CMO, CFO, CEO, são os níveis de direção. CEO, CIO. São todos os Cs. Enfim, qualquer cara que tenha técnica, ferramenta, ele vai influenciar. E como o Haroldo colocou, em prol de algo positivo. Não é derrubar o adversário. A gente não ensina em sala de aula a derrubar. Seria um horror isso. Isso não é negociação. Aliás, acho que no ambiente corporativo que a gente mais assiste é gente derrubando. Eu lamento né? por isso. Não fez a escola de negócios da Fundação Eu lamento Getúlio profundamente Vargas, né? por isso. Fico triste em saber. Olha, E digo para o aluno, Haroldo, eu falo pro aluno, eu falo, cara... A meritocracia justa. Eu falo pro aluno, cara, se você tá aprendendo a técnica comigo para derrubar... Pô, não diz que foi meu aluno, não, cara. Muda e o livro... O conhecimento, ele realmente... O conhecimento dá poder. Dá poder. Gera poder. Que a gente espera que ele utilize isso para fazer o bem, né? Pois é, em falar em poder também é um outro elemento de técnicas de negociação. E aí, seguindo a questão do CMO, ou seja, do organizar aí a empresa que está... com o CEO, né, executando atividades, rotinas operacionais, o CMO com muito orçamento, criando uma certa distorção em relação às outras áreas, né, e isso acontece muito, e um CFO que quer cortar custos. E aí vamos lá. Na visão de vocês, existe alguma técnica que, por exemplo, agora eu estou falando aqui de uma situação prática, né? O CMO tem muito dinheiro, tem muito orçamento para executar os projetos, as ações estratégicas da empresa. O compliance está sem orçamento. O compliance está com um orçamento muito baixo, né? Como que um profissional,
tô falando compliance como exemplo, tá? Podia ser qualquer outra área, mas vamos puxar a sardinha pro nosso lado para a gente aproveitar a técnica, porque a galera aí é do compliance, são os compliance officers, os executivos que estarão elaborando seus orçamentos para o ano que vem. E ele está ali numa situação desafiadora. Ele está ciente de que a empresa vai gastar muito dinheiro com marketing no TikTok e ele é guardião da integridade. O orçamento está baixo. Numa situação dessa, o que você faz? Bom. Se você tivesse, pensando aqui na técnica que o Marcos falou, de se colocar no lugar do outro, esquece agora que você é CFO. Ou seja, que você é financeiro. Hoje eu sou compliance. Hoje você é compliance. Tá, então a primeira coisa que eu faria era... O que você faria se estivesse no lugar do compliance? Então, vamos lá. A primeira coisa que eu faria era falar sobre... Primeiramente, analisar o contexto. Né? Esse é o contexto. O contexto, eu analisaria esse contexto. Bom, se eu tenho pouca verba do compliance, se eu preciso... o compliance precisa se desenvolver, porque... conta de N coisas que podem vir para a empresa, que podem trazer prejuízo, o que eu teria que fazer? Eu teria que utilizar aqui, no caso, desenhar alguns padrões necessários, alguns critérios ou padrões que a gente diz aqui, mostrando de que forma a empresa poderia ser afetada e qual a penalidade com relação a isso. Ou seja, eu defino critérios e, com base nesses critérios aqui, eu mostro... efetivamente a real situação que a empresa ficaria caso eu não investisse em compliance. Maravilhoso, gostei. Entendeu? Técnica simples, prática, eficiente. Simples e prática. Eu tenho que mostrar para ele que, olha só, os critérios, eu tenho vários critérios aqui, ó, esse. Se eu não cumprir com isso, eu vou. Então esse critério ele vai te dar o quê? Força na negociação. Você leva um elemento concreto para dar uma visão concreta de algo que você é responsável por gerenciar, que é intangível. E assim. E que não aconteceu. E aí, às vezes... Mas pode acontecer. Mas né? pode acontecer. A comunicação, né? Trabalhar com uma previsibilidade, algo importante para o direito, né? Na sua visão, fala, Marcos, você, se estivesse no lugar desse profissional do compliance... Não, acho que eu quero ouvir a sua também. Não, eu estou muito em linha com o Haroldo. Eu acho que muitas vezes você mostrar cenários, né? Mostrar possibilidades, riscos, reforçar. A gente pode falar um pouco sobre essa questão, sobre riscos? Como é que você vê essa questão? Você coloca a pessoa, eventualmente do marketing, a pensar fora da área do marketing. Tá? Então, eu acho que é sempre pela comunicação. Por exemplo, seria uma... Não, perdão, te cortei. Não. Pode. Seria uma... Eu vejo que uma das estratégias, talvez, possa ser buscar aliança com o próprio CMO. Tudo que for feito em prol de um coletivo na organização, eu acho excelente. A palavra política traz desconforto para muitas pessoas. Em sala de aula, eu já peguei aluno que enfatiza o fato de não ser político. Para ele, ser político é algo muito ruim. E eu digo, cara, a política é uma função muito nobre na sociedade. Eu sou político com a minha família, com a minha esposa, com os meus filhos, com os meus parceiros. Tá? Então, quando você coloca o termo aliança, eu penso na política, a boa política corporativa para, em conjunto, tomarmos uma melhor decisão possível a partir de um ambiente de debate. Né? O debate é muito importante. Né? E isso tudo, a gente falou aqui em C-Level, né? Que eu acho são agentes de transformação, muito importante. Mas se a gente subir um pouquinho mais, vamos para o conselho. Num conselho de administração, que é o órgão máximo de uma entidade, é que esses assuntos também devem ser debatidos. E aí o advogado tem um papel importantíssimo, sobretudo no R de riscos. Né? Em sala de aula eu falo do acrônimo ETER. O conselho tem que pensar em ETER, esse acrônimo. Primeira letra E, estratégia. A letra T, talentos. Temos que pensar nos profissionais de hoje e do futuro. A outra letra E, estrutura de capital. Está aqui o especialista em finanças. E a letra R, riscos. Então, nós temos que pensar em vendas, orçamento, campanhas, mas riscos também. Total. Então, são assuntos que devem ser endereçados para serem debatidos. E o maior desafio é encontrar uma equipe que consiga estar madura, né?
e que consiga interagir num nível, de fato, que você consiga transformar essa organização, ou seja, a ponto de você encontrar indicadores que, independentemente de áreas, né? Eu tinha um chefe que ele falava que os departamentos, as áreas precisam ser entendidas de que elas não são ilhas, elas são vasos comunicantes. Excelente. E como vasos comunicantes, o maior desafio, como na realidade na liderança de cada área você tem pessoas, o maior desafio é esse tempo. E aqui, um dos elementos do processo de negociação fala muito em tempo. Então, assim, qual é o tempo que a empresa investe para fazer com que os seus líderes de áreas, ou seja, são guardiões de áreas, eles consigam alcançar o nível de maturidade em relação a um indicador que não pode ser da área, mas sim da empresa, no seu relacionamento entre a missão para a qual ela foi criada. Isso tem muito... A gente vê muito problema de clusters dentro da empresa, né? A empresa vê ilhas, é o que você acabou de falar, de ilhas. Então, às vezes, as pessoas elas não se falam, ela faz aquele papel dela, mas ela não faz o papel dela em prol da empresa. Ela pensa no que ela quer. Ela cria a lei dela lá. Ela cria a lei dela. Eu costumo falar muito isso na aula de capital de giro. Às vezes eu entro na sala, é impressionante isso. Eu disse, gente, a gente vai falar sobre capital de giro. Quem é responsável pelo capital de giro? Aí todo mundo fica assim, olha, é o diretor financeiro que é o responsável pelo capital de giro. Eu digo, se eu provar para vocês que 85% não é ele que toma a decisão. Vem da decisão estratégica de outras áreas que tem impacto dentro do capital de giro da empresa. Aí todo mundo fica, eu digo, aí eu vou lá e falo, olha, isso daqui a parte de logística tem toda... A parte da área de supply chain tem participação por causa das compras, a área de logística por causa das vendas, a parte do comercial por causa de prazo que você dá para o seu cliente, a área de logística também por conta de administração dos estoques. Então, assim, todas as áreas têm mais participação do que o financeiro. Eu digo, gente, o financeiro só capta o dinheiro no final da linha do trem, o financeiro está ali, só capta o dinheiro que os outros não conseguiram cumprir. Agora, como gestora, que fui durante muitos anos, né, aí uma das coisas um dos grandes desafios, e aí eu acho que uma das grandes dores dos gestores de modo geral, é o acesso à informação. Isso que você falou é muito importante, muito interessante, porque se você tem a compreensão e clareza do percentual que você significa no caixa, né? Você falou capital de giro. No capital de giro, mas, ok, talvez esse gestor ele vá conseguir, com um tempo, que tudo precisa de tempo, nada do dia para a noite, né? Amadurecer o papel dele, ou seja, os entregáveis deles em relação à estrutura, ao éter, aí, a parte da estrutura de capital da organização que ele faz parte. Isso é uma coisa. Mas o movimento que a gente vê é de que isso aqui é financeiro. Não, isso é do financeiro. Não, financeiro. Porque, eu não sei se tem essa questão, mas parece que financeiro é poder, né? Parece que financeiro é a chave do cofre. Quem tem acesso à informação do financeiro consegue acessar posições mais empoderadas dentro daquela organização, consegue um melhor desempenho, e melhor desempenho significa dizer melhor reconhecimento ou maior reconhecimento da organização em relação a você. E aí a gente tem outros executivos também concorrendo a posições dentro daquela organização. Então, informação é poder. E aí as pessoas começam a fechar os seus funis, as suas ilhas. E aí, nesse contexto, como que a organização ela consegue dar essa visão mais clara para os gestores de qual o percentual e a participação que ele tem no capital de giro da empresa? Eu confesso, para mim sempre foi um tema muito distante, porque financeiros se fechavam, porque aquilo era poder. Uhum. Então ele te dava 2 segundos de informação, só uma vírgula, mas a clareza por exemplo, que você tem que ter quando você está no ambiente estatal público, foi uma das coisas que eu percebi de maior diferença quando eu migrei do público para o privado. Na empresa estatal você não pode ter isso. A clareza tem que ser
inerente, porque faz parte do processo. Tudo é processo administrativo, tomar decisão, tem que estar aberto, tem que estar informação. Quando eu miguei para o privado, eu vi que, caramba, mas quanto é isso? Não, isso aí não é da tua área, isso aí... Não, mas para eu poder te dar isso, tá ligado a outro, tá ligado... Então, senti dificuldades e achei desafiador. Aliás, foi aí que eu também comecei a... Putz, tem que negociar aqui, então, hein? E interessante sobre poder, né? Poder, um conceito que eu utilizo muito é o indivíduo A tem aquilo que B quer. Né? O A tem o que B quer. Se B quer uma coisa que A tem poder. E Lord Acton tem uma frase espetacular, bem conhecida. Todo aquele que tem poder é levado a dele abusar. A história mostrou isso. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Repete aí de novo a frase. Todo aquele que tem Todo poder... aquele que tem poder é levado a dele abusar. Abusar do poder. Tá. A dele abusar. Ele diz, a história mostrou isso. O poder corrompe e o poder absoluto corrompe absolutamente. Então, por que a gente fala sobre isso? Porque só se fala em abuso de poder quem tem poder. Quem não tem poder, não há que se falar em abuso. Então, mais uma vez, na PUC, no MBA, estou ali formando gestores, eu digo, cuidado. Porque se você tem poder na organização, cuidado para você não abusar do poder. Tá? E uma outra coisa que você falou um pouquinho atrás, que eu acho muito importante, a gente tende, o Haroldo falou, em formar grupos, clusters. Né? Por quê? É natural do ser humano e é um equívoco. Por isso a gente está em sala de aula, para alertar os executivos. É normal, mas é um equívoco, formar times com pessoas que pensam igual a você. Isso é normal, mas é um equívoco. É um equívoco. Eu digo, para pensar igual a mim, basta eu. Então, quando você montar um time, é importante ter cabeças diferentes. Claro, se você é um C-level, um CEO, você vai montar o seu time. Então, se você tem essa responsabilidade, monte o time da melhor forma possível. Monte com pessoas que têm visões de mundo talvez complementares. E cuidado para não abusar do poder. Isso é porque, infelizmente, regra de ouro, a né? história mostrou isso, né? Segundo Lord Acton. Regra de ouro. E se tem, como a gente fala, né? Se tem poder e se tem dinheiro, tem corrupção. Isso já é uma premissa em qualquer estudo que se faça, onde tem poder, tem pessoas, tem dinheiro, tem corrupção. Então, porque você está gerenciando o fator humano, e aí é inerente que você tenha que ter o espaço lá do R do éter, que você falou, vai ter o R lá que você vai ter que dar um pouquinho de atenção, os riscos, né? Bom, gente, olha, a empresa a organização tem pessoas, tem poder, tem dinheiro, é inerente que teremos riscos de integridade, riscos que estarão associados à integridade dessa organização. Como é que a gente protege essa marca, né, essa reputação? Esse CEO, esse CMO que está cheio da grana, que a gente estava falando aqui, porque ele tem que investir no TikTok, hoje em dia um dos grandes riscos inerentes é a comunicação da empresa na rede social. E aí como é que você traz como é que a gente equilibra essas forças, né, a partir dessas técnicas? Ou seja, é possível a gente, com o uso da técnica, trazer vocês falaram vários aí, mas assim, trazer esse equilíbrio ou esse olhar de atenção, esse olhar cuidadoso com algum dos elementos da técnica? Eu acho, Haroldo, o que você acha? Mais uma vez, pela comunicação, defendendo os interesses da empresa. Tá? O interesse não é de uma área específica. É normal o CMO, né, o caso que você traz, ele querer recursos para a sua área. Mas existem outras áreas na organização. Você trouxe o caso do compliance. Então, o tomador de decisão, aquele que vai realmente passar as diretrizes, ele tem que, de alguma forma, explicar o porquê. Né? O porquê de parte da verba está indo para uma área, parte para outra área. Dar clareza, justificar isso, sob pena de, na ausência de uma informação clara, as pessoas pensam o que quer. Maravilhoso. Elas pensam o que querem. Né? Agora eu queria que vocês falassem sobre um ponto aqui do livro que eu achei extremamente interessante e eu acho que ele é necessário porque tá espalhado por aí. Tem aqui um que fala sobre conflito
entre gestor, líder e o empregado. E aí ele fala o líder, que é o dono da verdade. Fala um pouquinho pra gente desse dono da verdade. Quem que pra você é o líder dono da verdade? Aquele que sempre sabe de tudo? Como é que negocia com esse camarada? Existem muitos líderes, independe da posição que você esteja. Seu líder é seu líder. Você pode ser um C-level e ter um líder, ser o dono da empresa, ser o CEO, alguma coisa do tipo. Quando ele é o dono da verdade, realmente é bem diferente. Ele tem algumas características que quando ele é o dono da verdade, ele arruma um jeito de botar a culpa em você em alguma situação, né? Então, quando você negocia com esses caras, primeiro de tudo que eu utilizava era esse aqui, ó. Alguns critérios, alguns padrões, né? Porque quando você define alguns padrões, alguns critérios, ou seja, aquela velha frase, né? O que é combinado não sai caro, né? Você já se blinda de algum tipo de problema que esses caras que são os donos da verdade que eles têm. Eles são muito dissimulados, eles têm uma capacidade, é o que eu falei, de que se der errado, ele joga a culpa em você. Eles são o dono da verdade, eles dissimulam, eles fazem alguma coisa do tipo. Então, assim, o que eu aprendi isso? Eu já passei por algumas situações dessas. O que eu fiz para me resguardar? Eu definia critérios, eu definia padrões, né? Como uma forma de me proteger desse tipo de pessoas. São pessoas extremamente difíceis, né? Que eu diria para você. É importante você utilizar outro elemento aqui, que é o relacionamento, tá? Eu acho que um bom relacionamento, porque se o cara já for o dono da verdade, você tem um relacionamento ruim, você vai acabar saindo da onde você está trabalhando. Por exemplo, conflito de sócios, né? A gente estava falando sobre situações em que envolve sociedades. E aí sempre tem no grupo, tem um sócio que é o que sabe tudo. Aquele sócio, o negócio começa a ir mal porque ele é o cara que sabe tudo. Mas você já está com o negócio rodando. O negócio está rodando e como é que você faz para botar esse sócio para alcançar a consciência? Não, primeiro, acho que você escolheu mal o sócio. Existe essa questão. Olha aí Fica uma dica importante. Fica a dica, hein? Demore para escolher o seu sócio. Porque aí é complicado. Porque se você escolher mal... Eu costumo dizer o seguinte, você escolhe poucas coisas na sua vida. Você não escolhe seu pai, você não escolhe sua mãe, não escolhe seu irmão. Você pode escolher, tentar não errar em algumas escolhas-chave. O casamento. O cônjuge, né? Se dedicar a investir um tempo nessa escolha que ela é decisiva na vida, eu concordo. E por que não dizer o sócio? Às vezes um projeto... É um casamento, né? É um casamento. Olha, eu passo mais tempo, às vezes, no trabalho, não é verdade? Com um sócio, que empreende, do que com a sua família. Isso não é raro. Então, às vezes, você está motivado, empolgado com um projeto e você está naquela expectativa de fazer as coisas com velocidade e acaba saindo caro. Sai caro. Então, eu diria... um passinho atrás. Escolha bem os seus sócios. Escolha bem seu parceiro. Escolha bem. É o know your partner, né? Yes. Aquele escolha bem o seu parceiro. É verdade. Você sabe que isso é uma coisa interessante, que eu participei de algumas rodadas de venda de empresa, na empresa que eu trabalhava, e depois acabou que saí da empresa e conversando, uma das pessoas que tinha interesse na compra, ele acabou se tornando meu amigo. Era uma pessoa de um fundo e a gente acabou mantendo ali um relacionamento. E eu perguntei, mas por que você não comprou? Ele disse, puxa, eu olhei para a cara do sócio, assim, não bateu. A questão não era financeira. É muito subjetivo, é muito difícil, é o que ele falou. É difícil, mas a escolha do sócio era quase que tão importante quanto você analisar uma demonstração financeira. É interessante isso. Sabe? Porque se esse cara for contrário, cara, você não vai... Principalmente se ele tiver o mesmo poder que você. Se for um minoritáriozinho ali, ele vai fazer um barulho, mas não vai te encher muito saco. Agora, uma vez estabelecida essa relação, que foi o caso que você trouxe, o que você pode fazer para amenizar o conflito é você contar com a figura de especialistas que vão te assessorar. Exatamente. Então, por exemplo, voltando ao órgão máximo de uma empresa, que é um conselho, existe a figura dos independentes, os conselheiros independentes.
Eles não são sócios, não são fornecedores da empresa, não são clientes, são indivíduos preparados que vão sentar-se à mesa em um conselho e vão moderar as forças. Essas figuras são importantíssimas para a duração de uma empresa. Por exemplo, você falou aí uma coisa assim, leve tempo para escolher seu sócio, né? Conheça bem seu sócio e leve tempo para avaliar e levantar informações, verificar se há sinergia, se há complementaridade, chaves. Visões de mundo próximas. Visões de mundo, né? Que contribua para que você crie uma atmosfera que vai resultar em algo que vocês de fato vão conseguir realizar. Que tenha mais chance de acontecer, porque já vai ser muito difícil. Já vai ser difícil, ou seja, porque se a gente olhar como um casamento, terá a jornada que você vai seguir tem alegria, a oração já diz, né? Tem alegria, tem tristeza. Então, tem alegria, tem tristeza. E pensando sobre essa perspectiva da alegria e da tristeza, existem ferramentas que podem ser exploradas, ou seja, para definir acordos entre esses sócios, e nesses acordos que aí sim eu vejo, aí é o clássico da negociação, né? Porque leva tempo negociar um acordo. E aí eu queria que você desse assim, é relativo esse tempo? Primeiro eu queria que você falasse se é possível estabelecer esses acordos e em que situação, em que contexto, antes de fechar o negócio ou durante a execução já do negócio, ou é possível fechar um negócio e depois você rever acordos, rever regras, aprimorar acordos? E quanto tempo leva isso tudo? Tá. Idealmente, o melhor momento para você investir tempo é antes da celebração do acordo. Tá? Mas eu queria antes falar uma coisa que me ocorreu agora. Quando eu digo um conselho de administração com a presença de conselheiros independentes, como agentes que vão moderar ali as forças, os debates, tá? Isso numa estrutura em que haja mais recursos financeiros. Mas nada impede que os sócios elejam, eventualmente, uma pessoa da confiança de ambos. Um mentor, né? Um mentor. Às vezes pode ser um advogado, um contador, às vezes um fornecedor, que ambos reconheçam como pessoas de credibilidade e que esse indivíduo ajude os sócios a endereçarem questões. Mas voltando à sua pergunta, a elaboração de acordos de sócios, códigos de conduta, etc. e tal, eu acho que ajudam muito a disciplinar o dia a dia. Bota no papel. E o ideal é que você invista tempo antes. Agora, esses instrumentos devem ser revisitados periodicamente de acordo com a necessidade da evolução da organização. Então, não significa que uma vez assinados, jamais serão revisitados. Eu recomendo, inclusive, que haja uma cláusula, que esse contrato será revisitado daqui a 24 meses, 36 meses. Veja, não há nenhuma obrigação de mexer. Sim. Revisitar. Pronto. É saudável, né? Em negociação, as palavras, a estrutura da fala. Que tal revisitar? Não significa nada. Negociação... Não é uma imposição, né? Tem muita sutileza nas técnicas. Muita sutileza. Por exemplo, um exemplo que me ocorre. Nós vamos aqui agora elaborar um acordo. O simples fato de pegar um papel e escrever a palavra rascunho ali em cima. É draft, né? Pronto. Olha, Isabela, vamos desenhar um rascunho aqui? Você pega o papel e escreve rascunho ali em cima. Isso deixa a Isabela mais confortável, deixa o Marcos mais confortável. É apenas um rascunho. Então, o trabalho que eu faço em sala de aula, o Haroldo, nós estudamos negociação, porque acreditamos nas ferramentas como mecanismos para mitigar conflitos. Os conflitos sempre vão existir. Eles sempre vão existir. Como eles nascem, né? Bom, voltamos à percepção, né? Eu acho que a percepção, nós temos que tomar muito cuidado com isso. O conflito é, tecnicamente, a percepção. Eu percebo que o seu interesse colide com o meu. Em uma definição, em uma frase. Eu vou repetir. Conflito é uma percepção. Eu percebo que o seu interesse colide com o meu. Tanto que se eu não perceber isso, a figura dos golpes, né? Existe a figura de um golpista. Ele te aplica uma fraude porque você não percebeu. Se você tivesse percebido, você não assinaria, não passaria uma senha. Então a percepção é importante. Só que a percepção nos engana. Nós nos enganamos bastante.
Então, observe isso em você. Será que você está pensando certo? Será que você está enxergando certo? Por isso que a figura dos conselheiros, você não está sozinho numa tomada de decisão importante, você trocar isso com pessoas confiáveis, isso ajuda. Cuidado na escrita. Eu digo, Marcos, qual a melhor forma de negociar? Escrever, gravar áudio? Eu falei, depende, cara. Se for um horário de uma reunião, tudo bem, um WhatsApp resolve. Algo importante, marca um café, olho no olho. A chance de perceber é melhor. Se você escreve um texto, a outra parte, você não sabe como é que ela leu aquilo. Uma vez um aluno me falou, Marcos, depois do seu curso, se eu tivesse tido o seu curso, eu não teria feito um erro importante na minha vida. Eu falei, o que foi que eu te falei que você viu que você errou? Que mudou a sua vida, né? Ele disse, eu escrevi um e-mail. Famoso do e-mail. Um e-mail, escrevi um e-mail. No caso era o irmão, era um empresário muito importante. Marcos, eu escrevi um e-mail cuidadoso para o meu irmão, cuidadoso. Ele me respondeu com uma linha. A partir de hoje, você só fala com os meus advogados. Uau! E aí ele falou, se eu tivesse feito o que você me falou, que é em negociações mais complexas, o irmão mora fora, eu teria embarcado numa aeronave. E, irmão, eu queria... Agora vamos entrar numa técnica, né? Sim. Irmão, foi difícil vir até aqui, é um assunto que eu estou preocupado, quero tratar isso com você da melhor forma possível, eu estou preocupado com o resultado, mas eu queria tratar com você esse tema, que a gente possa juntos achar uma solução que atenda a você e a mim. Eu estou um pouco preocupado. Pronto. A chance de ter sucesso seria muito maior do que escrever por e-mail. Porque o irmão fez uma leitura, às vezes a pessoa não leu o e-mail. Não leu o e-mail. Ou lê tudo trocado. E se apega em palavras que às vezes que não foi a intenção de quem escreveu. Exatamente. Às vezes, porque é que nem comunicação. Comunicação não é o que eu falo, é o que você entende do que eu falei. É igual a redação, o e-mail. Como o outro vai ler, o outro dá até tom pro texto que eu escrevi, eu nem dei. Eu costumo falar muito isso pra minha esposa. Tudo pra ela minha esposa enxerga. Olha que ela vai ouvir esse podcast. Não tem problema, mas ela sabe que eu falo isso pra ela. Eu falo muito isso pra ela. Eu digo, olha só, ela, não, mas manda um e-mail. Eu digo, não gosto de e-mail. E-mail é complicado. E se eu usar o e-mail, eu perco mais de 50% da minha capacidade de negociação. Verdade. Eu não gosto de escrever e-mail. Logicamente, tem casos e casos. Casos e casos, coisas simples, tudo bem. Mas quando é para negociar alguma coisa, você manda um e-mail, aquele é tão Pode ser um seco, meteoro. aí eu não consigo, às vezes, exprimir Perfeito. na forma que eu escrevo o meu sentimento, o que eu estou falando, e de repente o cara pensa alguma coisa, entende errado e você não tem a contra-argumentação. Acontece isso que você falou, resolve com meus advogados, pronto, já era, acabou. Fechou as portas. Fechou as portas. Nesse caso, fechou as portas. E aí não recupera, né? Não recupera. É mais difícil. Nesse caso, ele chegou a falar, só de fato houve, só seguiu a relação através dos advogados? Bom, depois que ele fez o curso comigo, a gente conversou, e ele depois conseguiu estar com o irmão presencialmente, e as coisas caminharam muito melhor. Ou seja, o diálogo, né? Porque a questão da percepção, ela é muito perigosa. A intenção da outra parte, eu não consigo enxergar a intenção. Eu não enxergo a intenção. Eu julgo a intenção do outro com base naquilo que eu sinto. Isso é uma questão muito importante. Se eu me sentir desrespeitado, eu julgo que a intenção do outro é me desrespeitar. E pode não ter sido. Mas eu senti. Mas eu senti, eu deduzo. Uma vez, eu estava lá no doutorado na FGV, eu era aluno, fazia meu curso, eu abri a porta, né, para uma pessoa, a pessoa me disse, eu tenho força para abrir a porta. Né? Eu falei, eu só quis ser gentil com você, foi só isso. Né? Então, ou seja, por algum motivo aquela pessoa percebeu no meu gesto um gesto de desrespeito, eu não sei. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado. Da mesma forma que a pessoa toma uma ação e eu faço uma leitura equivocada, eu também, ao agir, a outra pessoa pode entender de outra forma. Então, mais uma vez, a comunicação. Cuidado na fala. A forma de falar é muito importante. A forma de falar. Uma coisa é eu falar, você não me mandou o e-mail. Eu estou dizendo, você não me mandou o e-mail. Outra forma é, eu não recebi o e-mail. É simples.
Eu posso dizer, você não mandou, eu posso dizer, eu não recebi. É porque também tudo que a gente fala é que a gente esquece que quando a gente fala você não me mandou, é como se eu estivesse apontando o dedo. Exatamente. E aí vem 3 para mim, né? Porque eu tô apontando. Aí eu corro o risco de receber 3 bombas. Então, a sutileza, a forma de falar, eu não recebi o e-mail ainda. É. Pronto, é diferente, você não mandou e-mail para mim. Isso daí tem uma diferença. É que nem. Tem muita gente que às vezes tem uma fala impositiva. Mande isso. Nossa. Eu fico assim. Essa fala impositiva é bem complicada. Essa fala impositiva, ela precisa ser lapidada. Você pode lapidar ela. Há vícios. Você lapida ela com uma interrogação final. Tudo bem para você? Dessa forma? Né? Tudo bem para você? É assim, olha, nós precisamos disso e isso. Eu espero que esse documento seja tudo bem dessa forma. Você colocou ali, ao final, tudo bem dessa forma, tudo bem para você. Já deu uma... Já deu. quebrou, Pronto. já quebrou o cara. Já estamos migrando da técnica de negociação para a técnica de comunicação não violenta. É tudo integrado. Tudo Mas eu conversa, acho que é né? integrado, tudo Conversa. Você quer ver uma coisa que eu aprendi? Eu tive um chefe meu muito difícil. E o cara tinha assim, um ego que batia no teto e uma inveja minha. Uau, isso daí, Nossa, então. assim, terrível. E o cara às vezes me perseguiu, às vezes ele queria arrumar algum pé para discutir comigo, né, no dia a dia. Eu aprendi uma coisa. Chega de manhã, bate assim nas costas, e aí, cara, tudo bem? Você já desarmou o cara pro resto do dia. Só cumprimentar, né? Só cumprimentando. Bate assim, e aí, tudo bem? E aí, cara, tudo bem? Com aquela voz, né, boa? Positiva. O cara, você olha, porque eu sou muito observador. Você olha pra pessoa e você vê que o cara fica desconcertado. O cara desconcerta. É que ele estava preparando alguns baldes para jogar em você. Para jogar, ele tava preparando um bote, quando faz isso, ele desarma. Desarma. Pô, o cara me deu um bom dia aqui, falou comigo. Ele é um gentleman, é um diplomata. Você desarma. E isso em negociação é importante, o desarme. Desarme. E você falou uma coisa aqui, seguindo o nosso assunto, a gente tinha conversado até antes aqui um pouquinho entre a gente. Eu falei que eu participei de 2 negociações de sócios que brigaram. Saíram da sociedade. Esse não estava lá dentro. Saíram da sociedade. Estavam numa briga de quanto que era a parte dele, quanto que é a parte, quanto que não é a parte, discussão. E eu vi aquele caso se arrastando. E eu, como responsável pela área financeira, vi que aquilo gastava muito sem necessidade para uma briga de um ego de um lado e um ego de outro. Egos. Um dia eu cheguei, o dono da empresa disse, cara, você me dá 30 dias para eu resolver esse negócio? Me dá. O cara, não, realmente, o cara tem que ser indenizado. O cara concordar que tinha, o problema era quanto? Tá. Mas o cara não vai te atender. Dá um tempo. Eu peguei o telefone e liguei pro cara. Peguei e me apresentei. Primeira coisa que eu me apresentei, falei, olha, eu sou o diretor financeiro da empresa, eu não estou aqui, isso aí, alguma coisa assim, até alguma coisa, não, vocês, eu estou falando com 2 advogados aqui, mas me permitam, entre aspas aqui, quando você se apresenta como advogado, é igual o gato quando... Ah, sim, todo mundo já se arma. Quando financeiro você fala que é vai pagar. Advogado vai brigar, financeiro vai pagar. Eu já me apresentei como Boa financeiro. estratégia. Disse, olha, eu tô aqui... Tô com cheque. Peraí, tô com cheque. Eu só não sei quanto eu vou escrever aqui. Só não sei quanto vai pro cheque. E aí eu comecei a desenvolver o quê? Relacionamento com ele. Olha, você tá perdendo uma grana, eu tô perdendo aqui, você tá perdendo... Quanto vocês 2 já perderam? Aí eu comecei a mostrar para ele. Quanto vocês 2 já perderam isso, perderam aquilo, perderam isso, perderam aquilo. Muito bom, muito bom. E aí eu já quebrei o cara. Aí ele disse para mim, tá bom, mas... Ok, mas eu vou pedir para você desenrolar isso com o meu advogado. Sem problema nenhum. Ele botou advogado diferente. Aí deu ruim, né? Aí eu falei para ele, olha só, porque o advogado da minha parte já tinha tentado resolver esse problema e não conseguiu. 2 advogados não conseguiram. Os caras só brigavam. E eles já iam para uma outra instância e o pau ia comer feio. E eles iam gastar uma grana, porque deposita o valor da... Vão começando a ficar cegos, né? Vai perdendo. Cego e o cara com muito ego. Aí eu disse, não, vamos resolver isso. Aí fui falar com... Mas você sabe que foi bom com o advogado? Sabe por quê? O que aconteceu? Ficaram os 2 bad guys e os good... E eu era o
Good guy. Good cop. Good cop. Good cop. O advogado era o good cop e os dois eram os bad cops, né? Então, assim... E aí, eu e o advogado fomos e eu fui usando uma estratégia de definindo aqui, usando aqui, né, dentro do nosso alguns critérios que a pessoa aceitava, que a pessoa não aceitava. Comecei a entender os interesses deles, né? Comecei a entender os interesses deles e comecei a definir alguns critérios e levar para outra parte. Uhum. E aí, quando já estava mais ou menos tudo engembrado para conseguir, aí tinha a questão do valor. Ah, isso aqui eu não vou. Não, isso aqui eu também não vou. Aí esse cara disse assim, isso eu não pago. Aí esse cara disse, isso eu não aceito. O resto tudo bem, mas isso eu não pago, isso eu não aceito. Putz, perdi. Já aí o tempo, o cara disse, olha, um mês está chegando aí, como é que desenrola isso? Aí eu peguei e disse assim, cara, entre esse cara aqui, esse aqui não tinha um valor muito grande, mas o ego batendo Gigante. no teto, gigante. Aí eu disse, eu vou fazer a proposta. Aí eu peguei e falei assim, olha, fulano, olha só, vamos fazer o seguinte, eu não consigo bater o martelo. Mas aí eu queria saber desse cara se topava. Eu digo, eu não consigo bater o martelo aqui, mas desse valor, você consegue ver se o cara lá fecha? Se o cara fechar, eu volto e vou tentar fechar essa cor. Puta, deu certo. Deu certo. Ou seja, o que esse cara fez aqui? O advogado foi nele, só, o cara... Eu acho que consegue chegar nisso aqui, pô, é melhor. Aí o cara também fez também o papel dele. Tem que ter esse personagem, né? Tem que ter o mediador. Aí esse cara fez o papel, olha isso aqui. Aí, só que esse cara aqui, eu não tinha falado com ele, não. Eu banquei a situação. Eu usei. Aí o cara disse, eu fecho. Aí eu cheguei para ele, disse, ó, falei com o cara agora, o cara disse que consegue baixar. Eu não disse que fui eu disse que foi o cara. O cara consegue baixar para tanto. Não sei o que. Eu disse, cara, pô, vamos fechar isso, cara. Olha só, tu vai perder isso, cognição. Isso, explicando. Agora, Isabela, Tá bom. a questão colocada aqui do ego, né? Ego. Não é só o ego da outra parte, é o nosso ego É o também. nosso. Não, eram os dois egos. Não, era o ego dos mas dois. em negociações, o caso você estava ali facilitando. Fez um belíssimo trabalho. Um mediador, né? Tava ali Mais uma vez, lembra a briga do sócio? O mediador, uma pessoa que tem a credibilidade de ambos, ajuda muito. Mas pode ser uma negociação que seja do nosso interesse. Sim. Então nós temos também que vigiar o nosso ego. Uma vez em sala, professor, por que serve o ego? Para você tomar cuidado, para vigiar. Para vigiar. Ego, né? A vaidade, um dos 7 pecados capitais. Vem de vanitas. Vaidade vem de vanitas, que significa vazio. 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 Uau. Então você tem essa noção de que você está sujeito a isso, tanto quanto a outra parte, que você tem que, de alguma forma, vigiar sob pena de acontecer uma ruptura. Tá? É um elemento importante em negociação. Né? Eu tenho que ver, como eu sou financeiro, eu gosto sempre de quanto é essa ruptura? Exatamente. Quanto vale o meu ego? Sabe Quanto meu ego? vale meu ego? Isso Ótimo, isso é muito ótimo. bom. Cara, quanto vale o meu ego? Ele está colocando um padrão racional para isso. Eu sou muito racional. Sim. Tem Porque eu acho que funcionamento o seu muito papel racional. foi muito... É sempre desafiador você mediar, né, interesses opostos, mas nesse contexto aí eu acho que tem uma hora que você tem que buscar tirar realmente as pessoas da nuvem e botar para terra. Pra Porque terra. assim, tudo bem, ok, seu ego pode ser do tamanho de todos os planetas juntos, do planeta, e você pode ser do tamanho do que se lá. Só que olha só, isso não resolve, não soluciona o problema. Exatamente. Não isso. soluciona o problema. Então vai ficar você Exatamente pra lá e isso. você pra cá e não soluciona o problema. É isso que todo mundo E os quer. dois perdendo. Então, e os dois perdendo. os dois Você perdendo, tá perdendo. então- Esse teu ego tá te fazendo perder. Tem uma hora que o ego, ele realmente, ele é o impasse. Né? Ele, Muitas vezes, Isabela. eu acho que ele é o impasse. Muitas vezes. Porque Ele é se o a gente impasse. parar pra pensar que você tem um problema, tem uma solução. Para todo problema tem uma solução. Tem um problema, tem uma solução. Só o ego é capaz de realmente deixar uma situação sem solução. Justamente. Concordo plenamente. Se você não conseguir fazer com que a pessoa perca um pouco daquele ego ou consiga visualizar o quanto custa aquele ego para ele, é muito difícil realmente. E quando você tem um indivíduo com um ego muito alto numa mesa de negociação, e às vezes realmente por questões que eu acho que podem até ser fruto de estruturas
emocionais, familiares, talvez traumas que nós não temos como dimensionar ou gerenciar naquela situação, que às vezes foge até completamente ao caso. Sim. Aí eu acho que só o espiritual para... Só espiritual. A gente vai tentar trabalhar dentro de um razoável, né? Vai ter que chamar o Chief Spiritual Officer, que é uma figura. Eu tive uma vez uma pessoa que fez uma sociedade com outra e o cara prejudicou ele estava em jogo 3 milhões. Eu falei, cara, deixa eu ver, a mesma coisa eu fiz, olha, deixa eu tentar mediar, não sei o que. Cara, eu perco 3 milhões, mas eu não vou ceder. Eu já vi várias situações. O ego dessas. dele custou 3 milhões. Não, olha só, posso perder 10 bilhões. Ah, mas eu não quero saber. Então, Meu é ego pessoal, né? Pessoal. é pessoal. O cara perde, mas não... Porque o ego, ele entra no elemento personalíssimo, né? É do indivíduo. Mas nós temos que confiar na nossa técnica como... Quebrar o ego. Como? Pelo menos, né, endereçar isso. E às vezes não consegue numa semana, num mês. Às vezes não consegue em 6 meses. Mas às vezes consegue. Sim. Utilizando as ferramentas. São muitas chances, né? O melhor negociador do mundo não vai comprar a Casa Branca. Não. Né? Mas com muitas técnicas, com tranquilidade, experiência, você consegue... Ele vai entender que a Casa Branca não está à venda. Mas agora você sabe... O ego não vai resolver aquilo. Você sabe que o que eu acho que esse elemento aqui, o relacionamento... Relacionamento, isso daí. Olha, eu acho que o relacionamento você consegue quebrar muita barreira. Você consegue quebrar ego, você consegue fazer coisa que até Deus duvida. Pelo relacionamento. A confiança é peça-chave, né? E aí eu queria que a gente falasse aqui para a gente poder ir caminhando para o nosso episódio final. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre o perfil do gestor tóxico. Olha, eu acho que ele narrou um pouco aquela experiência. O dono da verdade na hora e o gestor tóxico. Eu ia comentar, me pareceu um indivíduo tóxico, né? Ele é tóxico. Tem pessoas tóxicas, tem pessoas que... o tóxico tem de todo jeito. Afeta a saúde? Afeta. Esse gestor tóxico, ele é capaz de afetar a saúde? Você sabe que eu já trabalhei numa empresa e eu tive um problema de labirintite. Em função de uma atmosfera? Um cara tóxico. Eu tive problema de labirintite. Eu não sei, eu fiquei tonto. Eu digo, gente, mas eu... E depois que eu não tomando... Eu nunca mais tive aquilo. Nunca mais tive. Eu até falava com a minha prima, tinha labirintite, tomava remédio. Ela, eu tomo um remedinho. Eu digo, cara, mas não é possível. Ela disse, então é estresse. Eu digo, só pode ser estresse. Mas você saiu da empresa? Ele saiu? Da empresa. Isso que eu ia falar. Uma forma é buscar... Eu saí da empresa. Porque a tua saúde não... O tóxico, ele é pior do que o dono da verdade, na realidade. Porque às vezes pode ter um cara que ele é dono da verdade, mas ele às vezes não é nem tóxico, mas ele gosta ali e tal, mas o cara não é tóxico. Agora, quando o cara é tóxico, aí esse cara tóxico, ele é tudo. Ele arruma jeito de te prejudicar, ele não é um cara ético, ele é um cara que tem uma... Eu acredito um pouco nisso, tá? Uma aura negativa, sabe? Aquela... Pesado, uma né? aura, eu acredito muito em gente pesada, sabe? Eu chego às vezes perto de uma pessoa... Pesa. Fico igual o gato, assim, dá até arrepio. O cara é pesado, né? Então tem um cara pesado, aquele cara que para ele tudo dá errado, para ele é tudo ruim, entendeu? Ele não tem vontade de nada, ele não tem ambição, e ele só quer prejudicar. Às vezes tem um puxa-saco também, que esse cara é muito tóxico também. E lidar com tóxico, olha, é bem difícil. Qual é o elemento da técnica que pode ser usado? Então, a única coisa melhor que você pode fazer quando tem um cara tóxico mesmo é usar o relacionamento. Relacionamento? Eu acho que o relacionamento ele é genérico. Mesmo sendo tóxico? Mesmo sendo Será tóxico, que a gente consegue mudar É o cara a do pessoa? tapinha, que você dá lá o tapinha nas costas dele. O cara é tóxico, você dá um tapa, você já desarma. Mas será o que cara. a gente também não pode estar sendo tóxico se fizer isso? Como? Por que será que a gente não pode se intoxicar? Porque assim... Não, porque, o ideal... às vezes, eu penso que assim, o camarada que é um gestor tóxico, e aí a galera que está ouvindo a gente aí, né, nesse episódio... Certamente vai conhecer alguém, né? Certamente já está pensando, sempre alguém, alguma fulano empresa. é tóxico, fulano é um camarada tóxico ou um gestor tóxico. Tem sempre um elemento... Tem sempre alguém tóxico dentro de toda empresa. Dentro de toda organização. Dentro de toda organização tem um cara tóxico. Naquele momento, para ele poder gerenciar essa crise, né, que de fato porque está afetando a saúde dele, ele vai criar o elemento talvez afastamento.
Mas se for um líder, se for um chefe, aí ferra. Eu vou dar uma contribuição. Aí ferra. O que você acha, Isabela? A dica que eu daria para essa pessoa é, primeiro, a possibilidade de se recolocar no mercado. Né? Buscar a sua empregabilidade, seu desenvolvimento. Identificar isso é importante. Né? Olha, buscar estar com o seu currículo atualizado, com cursos, preparação técnica, para que você tenha empregabilidade. Eu acho que isso em qualquer situação, porque a empresa pode Saúde em primeiro lugar. Sim, e a empresa pode ter um ambiente ok, e a empresa eventualmente sair do mercado. É uma possibilidade. Sim. Então você está com o teu currículo em dia, para que você consiga uma melhor colocação em qualquer situação, eu acho algo muito importante. Tá? Agora, não consigo por hora, vou ter que encarar. Tá? É respirar fundo. Respira. Eu digo, vai para uma reunião com uma pessoa com esse perfil. Leve alguém. Você pode... Não, aí tem várias questões. Né? Questão, eventualmente, a pessoa ela ultrapassa limites até do toque, né? Eu dou aula para mulheres e tal, às vezes a pessoa toca, enfim. Aí você pode levar alguém. Aí reporta para o canal. Sim, exatamente. De exatamente, ética da empresa. Mas o preparo anterior é importante. Então, assim, eu vou ter essa reunião 14 horas, porque a pessoa é executivo. Ela também tem que, de alguma forma, lidar com situações. Então, se prepara emocionalmente. Vai no espelho, no banheiro, respira, se concentra. Olha, eu vou encontrar aquela pessoa vai agir dessa forma, pode ser grosseira, eu não vou reagir, eu tenho uma questão a ser endereçada porque é importante e vou, o máximo possível, tentar não me contaminar. Essa consciência vai ajudar a enfrentar aquela situação. Outra dica, poderoso, né? Outra dica. É um dia que você não está bem. Poxa, estou com um problema em casa, com o cônjuge e tal, não dormi bem, a reunião é tal hora. Eu não vou estar legal. Tenta reagendar a reunião. É melhor. Você pode conseguir. Olha, a reunião às 14, vamos fazer no dia seguinte? Você vai melhor preparado para essa reunião. E, ao longo da reunião, com o indivíduo dessa natureza, né, uma pessoa dessa natureza, você pode parar a reunião. Você para, olha, preciso ir ao banheiro, preciso responder uma mensagem. Só o fato de sair daquele momento, ir ao banheiro, respirar um pouco, voltar, já muda a dinâmica da reunião. E se o negócio ultrapassar um limite, aí você vai usar a seguinte técnica. Olha, sinto que essa nossa conversa não está sendo produtiva. Você tem meu contato, você pode me chamar a qualquer momento para que a gente possa voltar a conversar. E até lá, seguimos com a via judicial, com os advogados. Né? Converse com meus advogados. Só respondo na presença dos meus advogados. Numa reunião, você nunca sabe o que vai acontecer. Sim. Pode eventualmente escalar para um nível intolerável. Né? Agora, as pessoas também, hoje em dia, falam muito das novas gerações. As pessoas têm que entender e têm que passar a respeitar, às vezes, a opinião de outras pessoas. Perfeito. Tá? Então, às vezes, existe um cara que é tóxico mesmo. Aquele cara que aí não tem jeito. Mas muitas das vezes, hoje, por exemplo, hoje a gente se lê muito, as gerações hoje querem work-life balance, não quer ninguém tóxico, quer o mundo da Disney. Gente, mundo corporativo não é mundo da Disney. Esquece, o cara vai ter um cara tóxico, vai ter... Você não pode confundir, às vezes, que pessoas que têm, às vezes, interesses conflitantes com o seu, como você está falando. São tóxicas, necessariamente, né? Não necessariamente não é tóxico. O cara tem uma opinião diferente da sua. E, de repente, o cara, né? O cara segue uma outra linha, o cara tem um outro tipo de pensar, tem uma outra forma de desenvolver o trabalho, né? Ou tem outra cultura. Que é algo... importante. Você tem que respeitar aquilo dali, não é porque o cara é tóxico. Aí o cara acha que aquele cara... Pronto, acabou. O cara... Não existe cara tóxico. O cara tóxico normalmente é um cara que não é ético. Né? Às vezes o cara pode não concordar com você, mas ele é um cara ético. Ele, como está falando aqui, ele lidera pelo medo. Pelo medo. Ele tem dificuldade de se relacionar com outras pessoas. Então é alguém que a gente vai perceber que não é só com você. Ele também tem questões com outras pessoas. Ele vai roubar o mérito. Ele rouba o mérito. Mérito, então, ele é ladrão de mérito. Mas méritos, o que o Haroldo colocou é não confundir todas as pessoas que de alguma forma oferecem uma resistência. Você chamou de cultura, eu digo estilo. Eu falo em sala de aula, cara, você vai pegar pessoas dóceis e pessoas mais agressivas. A leitura é estilo. Eu digo, tem pessoas que são dóceis e são canalhas.
Sim. Né? Sim. Então, Sim. é verdade. São. Então, assim, Muito. porque às vezes você confunde Traidoras. o Traidoras. estilo com o fato de a pessoa ser tóxica ou não. Eu acho que foi uma bela colocação. Então nem todo mundo é tóxico. Aí você tem que ver quem é tóxico, quem não é, e você tem que aprender a conviver com as outras pessoas. Né? Isso é E aqui no fundamental. livro fala muito bem sobre esse como você ter o diagnóstico, né? Você já ajuda a gente a identificar o risco e traz aqui exatamente os perfis que esse indivíduo, que esse gestor ou que essa pessoa, ele vai ter. E uma delas é o tal do raio do ego, que a gente falou bastante aqui, e o tal do raio da falta de humildade, que, oh meu Deus, Sim. essa tal da sandália da humildade está faltando em todos os lugares. Eu acho que a humildade é importante para lidar consigo próprio também. Né? A humildade é a virtude própria do homem que sabe não ser Deus. Então nós temos que ter uma generosidade também conosco. Eu acho que quando falta humildade, o cara segue. Quando o cara não tem humildade, o cara começa a seguir uma rampa e vai desenvolvendo o ego dele, e isso vai gerando. Não vai dar. Ele sobe uma rampa para descer a ladeira abaixo. Em algum momento. Gera inveja, gera pessoas querendo te derrubar. Eu acho que isso traz traz muita coisa ruim para você. O gestor tóxico, ele é invejado? Ele invejado? Não. Acho que ele inveja muito. muito. Ele inveja né? a pessoa. Ser invejado, acho que ele inveja muito, não é? Agora, inveja. invejado, normalmente. Invejado, não. Se o cara é tóxico, só se for tóxico também. Só se for disputa entre os tóxicos. Né? Mas no ambiente de poder, tem aqueles que já têm o perfil do vale tudo. Ele consegue gerenciar a ira, consegue gerenciar, né, as emoções, e ele está na disputa do poder. Ele, se é para ser tóxico, você é tóxico igual. Você é mais tóxico ainda. Tem aquele elemento que... A ira também é um dos 7 pecados capitais. Né? A ira é devolver a dor. Devolve a dor. E às vezes ela é necessária, né? Às vezes ela vai ser... Não sei, porque a gente pensar num Jesus vício... tem algumas passagens com ira. Mas é interessante, porque se é um vício, não deveria ser uma virtude, né? Existe uma discussão filosófica, né? Se a ira é um vício, em que medida ela é uma virtude? Isso aí talvez seja outro podcast. Teve uma professora, eu fiz o curso agora de conselheiro na Fundação Dal Cabral, e tive uma professora de ética que ela estava definindo o perfil dos CEOs, e ela diz que, não me lembro agora o percentual, se é 70, 80, de 60% e 80% dos CEOs tem traços de psicopatia. É muito alto, esses cortes é muito alto, 80%, cara. Não, isso veio ela que disse lá, não sei, tem uns traços de psicopatia. Fora os CEOs que estão nos assistindo. Bom, os que estão nos assistindo não estão nesse grupo, né? Os CEOs que nos assistem. Os CEOs que nos assistem, eles fazem parte de um universo compliance, então, na realidade, ele está engajado, ele tem integridade. Cuidadoso, ele né? gosta, ele é cuidadoso, ele é o oposto de tudo isso. Ele leu Negotiation, então ele está praticando, ainda que ele esteja meditando e usando todos os óleos essenciais para ter paciência e colocar com maestria e com excelência o seu conhecimento no seu papel de liderar, na sua arte de liderar, tá maravilhoso, né? Bom, e para a gente encerrar, porque a gente já está aqui realmente com um papo bem interessante, que já conseguimos pegar alguns gominhos para levar para alguns outros podcasts, né? A gente tem aqui o novo livro que o professor Haroldo trouxe aqui, já entrando aqui em concorrência com Negotiation, mas não é concorrência, é complementaridade, né? Conhecimento bom é conhecimento compartilhado, então a gente tem que compartilhar, porque no fim do dia o que a gente está lutando é para que a gente consiga organizações com atmosferas mais saudáveis e humanas, né? Justamente. E pensando nisso, queria que a gente encerrasse aqui com um caso que a gente falou muito de sócio. Eu acho que hoje a energia está voltada para os sócios aí que irão ouvir esse episódio. Mas porque falar de negócios, falar de negociação, trazendo 2 professores da Escola de Negócios da Fundação Getúlio Vargas, que é uma referência. E da PUC Rio. E da PUC Rio, né? Da PUC Rio, né? A gente não tem como perder a oportunidade de levar um pouquinho mais de inspiração para que essas pessoas que estão pensando negócios, fazendo negócio, de repente vai ouvir esse episódio e vai, putz,
Pode ser repensar algum algo. insight, né? Vai surgir um insight, vai ter uma dica. Ele, putz, vou conversar lá com o professor Haroldo, vou conversar com o professor Marcos Caiado, vou lá no Universo Compliance. Então, tá aí a dica para você. E vamos dar o desafio aqui para vocês, para a gente poder encerrar esse nosso episódio com chave de ouro. Um sócio, ele, do dia para a noite, chegou e falou, quero abrir um bar no Espaço Sideral. Isso eu vou passar pro Haroldo. A galera do financeiro passa mal quando chega aquela ideia Haroldo, que isso é pra na você, realidade é no Espaço Sideral. Fala mais, sabe aquele... Fale-me um pouco mais sobre isso. mais sobre isso. Gostei dessa ideia. E de repente ele vai lá, como é que você faz esse camarada voltar pra terra? Olha, vamos lá. Eu nunca me falaram de abrir bar no Espaço Sideral, não me falaram mas já me falaram de abrir. Eu tenho uma ideia depois. Me ocorreu uma ideia aqui. Mas para fazer, para você fazer, como eu trabalhei no varejo, então tinha muito aquela questão de abrir loja, de abrir uma nova marca. Eu passei muito por isso. Não era um bar no Espaço Sideral, mas era muito com relação a isso. E olha, é uma situação bem difícil. Tá? Porque normalmente esse empreendedor, quando tem alguns empreendedores que eles são assim visionários, né? E eles obtiveram muito sucesso naquele empreendimento inicial que eles tiveram. Então qualquer coisa que você fale contra, ele não acredita, porque eu obtive sucesso aqui. Então, por que agora eu não vou obter sucesso, né? Então, são pessoas muito difíceis de você efetivamente lidar com essa situação. Bom, o que eu fazia como gestor financeiro? A primeira coisa que eu fazia era mostrar o que para o cara? Números. E tentava demover ele da ideia de tomar aquela decisão que não pedir um plano de negócio, né? Me apresenta um business plan desse aqui. Olha, bota no papel. Bota no Aí papel. Já botou o cara para fazer o trabalho, ele viu? Não vai dar. Ele vai começar a pensar. Quem vai fornecer mercadoria para lá? Quem são os consumidores? Você pensa nas 5 forças de Porter, né? Começa a botar o cara no chão. Eu já passei por uma situação mais difícil ainda. Tinha esse cara que queria abrir um bar no Espaço Sideral e tinha um par meu que abastecia ele de ideia. Era eu contra esse e o cara aqui. Olha, realmente uma situação... Esse outro cara, vamos embora fazer uma franquia desse... Não, em vários planetas. Já vi, ele enxerga os planetas. Ele, já botou o metaverso, já colocou o fato não tem nenhum competidor lá, cara. Vai ser a gente. Maravilhoso. Vai ser a gente, né? Então, assim, o que eu tento mostrar é o financeiro. Trago pro cara números e mostro a situação para ele. Cara, olha, a situação é essa daqui. Se você vai... mas e se eu for fazer... Então, eu tento combater... essa pessoa na técnica. Na técnica, é isso aí. É na técnica. Eu não vou pro lado subjetivo. Se eu for pro lado subjetivo, eu vou perder. Eu tento combater ele na técnica. E quando, na verdade, eu tive um chefe, que ele falava assim, ele não era do Espaço Sideral, não, mas ele tinha algumas... Chegava perto. Porque como lidava com programas de nação, que envolve, né, segurança, então tem horas que não dá para olhar o orçamento de maneira simples. E aí ele dizia assim, que a gente tinha que ter uma mentalidade que não fosse voltada para uma contabilidade de armazém. Então chegava ele está falando de programa, de Estratégia Nacional de Defesa, e o budget, às vezes, falava budget, ele ficava, primeiro que bota em português essa palavra, por favor, porque budget, que budget? Orçamento. Chama no Brasil? Ele era muito patriota, né? Então, um orçamento. Está aqui, e ele, obviamente, estatal, vai muito lutar nas secretarias de orçamento, né, de tesouro, em defesa de projetos de nação. Então, é claro que se a gente olha o orçamento puro e simples, que às vezes está destinado para aquele ano, para uma empresa que às vezes... não lucra, não ganha, não vende para ganhar. Então, ele chamava de custo de posse estratégica. Um tema muito interessante, dá um outro podcast, que até eu acho que vai aqui em linha com o debate que a gente fez com o Almirante aqui no episódio anterior. Para quem quiser assistir, o episódio 16. O nosso é o 17. Esse nosso é o 17. É isso. Então, eu ficava curiosa com aquilo. Eu falei, putz,
contabilidade de armazém. Aquilo entrou na minha cabeça, eu falei, pô, mas o que é uma contabilidade de armazém? E aí, usando um pouco a filosofia e o elemento mais poético para justamente conversar, dialogar com o financeiro, que às vezes entra aquela situação, olha só, se a gente for olhar número frio, eu não vou conseguir fechar essa conta, nesse formato de conta que a contabilidade propõe. Como que a gente lida com essas situações, Haroldo, assim, quando você está diante de, às vezes, projetos que eles vão muito além de um orçamento em que você quer fazer encaixar números que você, naquele momento, você não vai conseguir. Às vezes você nem tem o número. Então às vezes vamos lá. você nem tem o número. Olha só, eu faço... Mas você precisa seguir com o projeto. Então, por exemplo, eu faço mentoria, acho que isso tem um pouco a ver. Eu faço mentoria, tem um programa no IBMEC Hubs, e eu já sou mentor fiz também da Shell, já mentor de algumas startups. As startups eu acho que caem muito nisso, né? E o que acontece? Aonde que eu vejo? Muitas das vezes, você mostrar uma planilha dizendo se aquilo vai dar ou não vai dar, você simplesmente bota um número frio ali. Então, eu estou dando exemplo que eu estou fazendo agora com uma mentorada minha. Eu falei para ela, disse, eu gostei do seu produto, gostei da sua ideia, eu não quero ver números nenhum. Porque se você for me apresentar números, agora a gente não tem nem ideia de como é que vai fazer. Eu quero saber o seguinte, você vai lá definir qual o seu cliente A, seu cliente B, seu cliente C. Como você vai atingir isso no A, como você vai atingir isso no B e como você vai atingir isso no C. O que isso mais ou menos vai daquilo que você está falando. Ou seja, se eu pego... assim, logicamente que eu falei dos dados, muitas das vezes você tem que apresentar dados. Você pode apresentar os dados, mas você também tem que entender o seguinte, se a ideia não for uma ideia esdrúxula, como abrir um bar lá no espaço sideral, se for uma coisa em linha, então, por exemplo, se você tem uma empresa, sei lá, de vestuário, o cara vai abrir um negócio de sapato, uma coisa assim correlacionada, não um business completamente fora da situação, que aí é outra história. Mas você tem que entender como a pessoa vai chegar naquele número ou como a pessoa vai conseguir crescer. Existe uma possibilidade, existe uma estratégia para você fazer essa empresa crescer? Né? A venda. Existe uma estratégia? Por exemplo, eu já participei de uma vez de uma reunião de orçamento no final do ano, projetando o ano seguinte, que o diretor chegou para mim e disse assim, vamos crescer 30. Aí eu disse, olha, bicho... com 30 aqui, a gente chega no final do ano apertado. E eu vou te perguntar, vamos crescer 30? Tá. Como? Eu botei aqui na planilha de Excel. A planilha de Excel está dizendo que eu fico, mas o que tu vai fazer para crescer 30? Eu quero entender. Então, aí a gente sai do campo das financeiro. Frio do número, né? Frio do número para entender qual a estratégia. Eu preciso entender a estratégia dele. Né? Qual a bananeira que ele vai plantar? Qual a banana que você vai plantar? É igual a empresa do RJ. Por que tem lá? Quando eu dou aula lá, eu boto lá. Eu digo para os alunos que aquilo dali é uma receita de bolo para reestruturação financeira de empresa. Eu boto lá, faz isso, tudo da área financeira. Eu digo, olha, só que isso aqui é igualzinho ao cara que bebeu na sexta. Aí uma dor de cabeça no sábado, tomou uma Novalgina, passou a dor de cabeça, ele bebe de novo, você vai ficar com dor de cabeça de novo. Então não adianta, por exemplo, a mesma coisa da RJ, que é correlacionado. O cara mede uma RJ, aí o cara vai lá... RJ que você fala? Recuperação judicial. Ah, sim. Pede uma recuperação judicial, né? Diminui dívida, negocia dívida do fornecedor, banco, reduz valores e tudo mais. E aí você vai falar assim, a mesma coisa que você fazia aqui, achando que você vai obter um resultado diferente. Se você faz uma recuperação judicial, você tem que mudar a tua estratégia. O que tu está fazendo aqui para mudar isso? Senão, tu vai cair no mesmo lugar. Então, eu acho que é muito definição de estratégia. Eu acho que passa por aí. De que maneira eu vou atingir aquela situação. Aquela performance. Aquela performance. Eu tenho meio... É factível atingir isso? Ou é um sonho?
Eu teve uma menina Porque que... de sonho não paga salário. E não tem limite, né? É, tem não limite. paga salário. Vai te deixar na mão lá no final do mês. Teve um rapaz uma vez que me apresentou um produto que era ele media se o motorista cochilava no caminhão, uma coisa, o produto era muito legal. Aí ele, no Brasil nós temos tantas transportadoras, tantas... Tá, mas como é que você vai atingir isso tudo, cara? O produto é sensacional. Como é que tu vai atingir todo mundo? Aí o cara impacta, porque ele não sabe como é que ele vai fazer para atingir aquela quantidade de pessoas necessárias para desenvolver. O produto é bom. O produto é ótimo. Mas adiantava fazer pura e simplesmente uma planilha. A planilha, você vai vender, sei lá, 50 mil produtos. Tá, tudo bem, vou vender 50, mas como é que eu vou atingir? Produzir, entregar. Porque aí depois vendia, agora para entregar. Ah, Esse é um dos grandes problemas. Enfim, né? Então, assim, a coisa passa por uma estratégia, a coisa um pouco mais complexa. Bom, temos as nossas escolas de negócios, né? A PUC Rio, convidar essa pessoa para fazer um MBA conosco. Dá um bom arranjo, né? Dá ferramenta. Dá uma clareza. Dá ferramenta para a pessoa empreender. Aliás, eu acho que isso hoje em dia é um dos maiores desejos. Eu tenho visto muita gente saindo das empresas, né? Enfim, migrando aí para consultoria. Chega uma fase da vida que você sai, né, do corporativo e você vai para o ambiente das consultorias, e aí você se torna mentor, e aí você se torna conselheiro consultivo, e aí você tem um espaço que naturalmente a gente, né, vai seguindo e vai vendo como o mercado ele vai se organizando, se acomodando. E aí eu percebo que eu gostei de eu assisti um mentor falar que quem dá mentoria precisa de mentoria. Eu achei isso legal. Faz todo sentido. Porque se eu mentoro pessoas, né, se eu estou dando mentoria para pessoas, eu preciso ter... Todo mundo precisa de um mentor. Então eu achei isso interessante, que eu falei, putz, tá aí. Eu assisti, acho que foi até da PUC, ou o FGV, não lembro. Mas um professor, ele falava exatamente sobre essa fase que sai do corporativo e que você entra para um ambiente de consultorias, conselhos, mentorias, ter um mentor acelera. te reposiciona também. Acelera, né? Desenvolve. E reposiciona. Sim. Reposiciona em outras novas frentes e aí... E ele vê também, ele acaba vendo coisas que você não vê. Até porque na aviação, eu fui casada com um piloto de avião e que hoje está nas alturas, né, ao lado do meu grande pai e amado Senhor, mas ele na aviação você tem uma regra, né, de cabine, que é naturalmente relacionamento e escuta. E você precisa estatisticamente, o alto índice a queda dos aviões, ele se dá estatisticamente por fator humano. Sim. E estatisticamente por quem tem comando com maior número de voo, maior hora de voo. Então, quanto mais hora de voo, é aí que a gente tem que vigiar. Interessante. É aí que a gente tem que vigiar. Que a pessoa já acha Por isso que... eu achei legal, quem dá mentoria tem que ter mentoria. Faz todo sentido, né? Porque quanto maior a nossa hora de voo, o comandante, ele está muito seguro. O comandante da aeronave, ele está muito seguro. Ele é muito seguro. Então, por isso eles fazem esse treinamento de CRM de cabine, né? Porque quanto mais seguro você está, às vezes, aí você vai deixar de querer fazer o checklist. Excesso de confiança, né? Excesso de Isso é um viés decisório. E aí você Excesso de confiança. não faz o check do último botão. E o último botão que você não fez, o check. Porque você, naturalmente, achou que não precisava daquilo. É ali que está o problema. E ali, às vezes, está a origem do problema. Chegamos aos finalmente do nosso episódio. Queria muito, muito agradecer a participação de vocês, a presença de vocês aqui comigo nesse episódio que a gente falou aí de negócios. Falar de negócios é bom, que eu acho que é um tema um pouco diferente, né? Mais diferente para a galera que é do compliance. E a gente entendeu que nesse universo não tem um compliance, somos todos compliance, tudo é compliance. Então a gente tem que estar realmente cada vez mais
buscando entender e buscando integrar essas diferentes percepções, informações e agendas nesse universo. Que no Obrigado fim do pelo dia- convite. Obrigado aí pelo convite também. Foi um prazer. Espero estar aqui de novo em algum momento. Vamos falar do outro, da meritocracia. Tem muito tema para falar, Aham. especialmente quando o tema envolve essa questão que está relacionada a pessoas, técnicas, negociação. E eu trouxe aqui para vocês um mimo, agradecendo aí que vocês estão participando do Universo Compliance. Eu faço parte do 17º episódio, que vai ao ar em breve e que já foi ao ar, porque na verdade aqui já está no ar, né? Uhum. E então queria muito Obrigado. agradecer o mimo, uma parceria Obrigado, que a Isabela. gente tem aqui do Universo Compliance com a Cherrio, ela que prepara com muito carinho esse mimo Obrigado. para vocês poderem voltar aí pela cidade do Rio de Janeiro, pegar esse trânsito aí que a gente está aqui na Barra, no LAC Studio e podcast, Uhum. gravando aqui direto do Rio de Janeiro, dessa cidade maravilhosa onde a gente concentra preciosidades como os professores que estão aqui conosco, Obrigado. o Almirante que passou aqui com a gente hoje também, gravando aí o 16º episódio e as outras autoridades que a gente já recebeu. Nós vamos ter alguns líderes de negócios, líderes empresariais, um com uma história mais diferente que o outro, porque a ideia é a gente falar sobre um compliance que você nunca ouviu. Então fica com a gente e acompanha lá. Não esquece dos 3 Cs. Curte, comenta e compartilha. Em breve a gente vai estar com cortes maravilhosos das falas aí do professor Marcos Caiado, do professor Haroldo Filho, que vai ensinar você cada vez mais a usar essas técnicas que estão no Negotiation e que é uma obra de arte. Então, recomendo a leitura. Aproveita. Tem algum link que a gente possa colocar na tela? Ele tem o link da Amazon. Tem o link da Amazon. Então, quando a gente colocar, quando o episódio for ao ar, vamos deixar aí o link na tela para vocês poderem, quem quiser acessar, vai lá na Amazon, compra, tá disponível o livro. Tá disponível. Vai disponível. esgotar, porque depois que a galera assiste o episódio do Universo Compliance Podcast, tudo esgota. Uau. Então, fica aí a dica. Um beijo, Valeu, obrigada. pessoal. Tchau, Obrigado. tchau. Tchau.